nosso trabalho que vamos aqui apresentar é composto por apenas 3 elementos. E enquanto cada um vai falar, vai ter essa oportunidade de poder se apresentar. Para já, também agradecer pela vossa disponibilidade de aceitarem ficar nesse instante para nos ouvir concernente a esse tema. Para já falar para vocês, Armando Capata, o tema dessa palestra tem a seguinte temática: o desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky. E aqui nós vamos conseguir fazer menção de alguns termos que estão de acordo com o tema, como por exemplo, o tema desenvolvimento, perspectiva, Vygotsky. Para já começo a descrever o desenvolvimento. Desenvolvimento é um processo de mudança e esse processo acontece em todas as pessoas, quer no lado que tem a ver com a idade. Perspectiva tem muito a ver com o olhar para além daquilo, mas com um fim específico, olhar com um fim específico. E Vygotsky é sobrenome de um cientista, de um psicólogo que falou bastante sobre perspectiva sociológica e falou também sobre a educação e a psicologia. Vygotsky tem como nome completo Lev Vygotsky. Ele nasceu em 1836 e morreu em 1934. Ele teve pouco tempo de vida, mas escreveu bastante sobre a psicologia e a educação. O Marco João Cassol, estudante do Instituto Superior Dom Alexandre de Nascimento, concretamente ISPECAN. Conforme o colega já fez aqui menção, estamos aqui para partilhar um determinado conhecimento que nos foi incumbido também pelos nossos tutores, ou melhor, professores. Então, viemos aqui, concretamente, escolher uma turma, que é a vossa, que é da 9ª classe, para partilharmos esse conhecimento, na qual tem o tema que é desenvolvimento humano na perspectiva de Vygotsky. Ora bem, dando sequência daquilo que o nosso colega Armando Capata já falava, Vygotsky é um psicólogo e também ao mesmo tempo foi um escritor, na qual lançou muita obra, falando sobre vários assuntos, entre eles mencionando a área da educação. Então, esse tema também que nos foi incumbido para podermos aqui partilhar alguma experiência convosco. O tema é esse, conforme o colega já dizia, que fala de desenvolvimento na perspectiva dele. Então, esse desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky, que estamos aí, conforme o colega já mencionou aqui um termo, ZDP, que significa Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é isso, Zona de Desenvolvimento Proximal? Segundo o próprio autor Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal refere-se a habilidades, ou melhor, refere-se a uma criança, ou aquele conhecimento que a criança tem em poder desenvolver sozinha ou com a ajuda de um parente ou de um adulto com maior experiência. Em uma palavra assim, ou em termos mais simples, podemos dizer que zona de desenvolvimento proximal é a faixa de habilidades e conhecimento que uma criança tem ou que ainda não tem, mas que pode alcançar, com a ajuda de alguém mais experiente. Então, o Lev Vygotsky, nessa abordagem, conforme eu já dizia, mencionou também alguns aspectos com relação a essa mesma zona de desenvolvimento proximal. Dentro dessa zona de desenvolvimento proximal, vamos encontrar 3 fases, que são a primeira fase, que é a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento futuro.
A zona de desenvolvimento proximal refere-se naquilo que eu já disse a princípio, né? Que é aquilo que a criança poderá fazer sozinha ou fazer com a ajuda de um adulto. Nessa fase, a criança, né, refere-se que mede-se o nível de conhecimento que ela já tem, aquilo que ela pode fazer sozinha, né, até um determinado sítio, e aquilo que ela não consegue fazer sozinha, que precisará de auxílio de alguém com mais experiência. Então, essa é a primeira fase, que é a zona de desenvolvimento proximal. Depois vem a zona de desenvolvimento atual. A zona de desenvolvimento atual refere-se já naquilo que a criança já consegue fazer sozinha, mesmo sem o auxílio de um adulto. Então, nessa fase, consegue-se notar de que a criança já possui alguma habilidade, a criança já consegue ter, né, determinado conhecimento para exercer uma determinada atividade, mesmo sem influência de um adulto. Depois, por último, vem a fase de desenvolvimento futuro. Nessa fase de desenvolvimento futuro, refere-se ou é o momento em que a criança, né, já consegue, depois daqueles conhecimentos que ela já teve, então aí refere-se ao conhecimento e habilidades que a criança poderá fazer no futuro sem a ajuda de alguém. Então, nessas três fases é que vamos encontrar dentro do desenvolvimento proximal. Depois, o mesmo autor, que é o Levi Vygotsky, o psicólogo russo, também mencionou sobre a disfunção de desenvolvimento, disfunções cognitivas, disfunções sociais, disfunções emocionais. Então, o que é isso? Disfunções no desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky. Disfunções refere-se, né, àquelas dificuldades que uma criança vai ter, né, em adquirir conhecimentos, habilidades, né, dentro do seu meio ambiente. Então, essas dificuldades que uma criança tem em adquirir novos conhecimentos, desenvolver conhecimentos, é que vamos determinar por disfunções no desenvolvimento. Cognitiva. Disfunções cognitivas é o quê? Disfunções cognitivas não foge muito da definição daquilo que é disfunções do desenvolvimento. Disfunções cognitivas também são aquelas dificuldades que uma criança ou uma pessoa tem, né, nos seus processos mentais. E quais são esses processos mentais? Quando estamos diante dessas situações, encontramos criança que tem essa dificuldade de memorizar, partilhar, desenvolver conteúdo, memorizar, né? Então, estamos diante de disfunções cognitivas. É claro que logo, quando estamos diante dessas situações, acarreta várias consequências. Quais são essas consequências de uma disfunção cognitiva? O fraco aproveitamento escolar. Porque essa criança acarreta vários fatores que fazem com que ela assimile de forma retardada, né? Enquanto o professor disse uma coisa, essa criança, às vezes, para interpretar a sua interpretação, pode lhe levar muito tempo para poder desmistificar aquilo que o professor disse. Então, aí estamos diante de quê? De disfunções cognitivas. Estamos diante de disfunções emocionais. Na perspectiva do mesmo autor, que é o Vygotsky, ele recomenda de que quando estamos diante de disfunções emocionais, estamos diante daquelas pessoas que sofrem de alguns transtornos emocionais, como, por exemplo, a depressão. Uma criança com depressão. Logo, essa criança acarreta vários fatores de afastamento social. Esse afastamento social é que vamos determinar também como disfunções sociais. Então, uma criança com depressão, se calhar porque apanhou depressão porque foi abusada, por exemplo, sexualmente por um adulto. Adulto esse que poderia passar uma experiência para que essa criança pudesse avançar e acaba abusando dela. Então, essa criança entra logo em depressão. Ao entrar em depressões, cria aquelas disfunções também cognitivas, porque por mais que essa criança estiver em uma sala de aula para aprender novos conteúdos,
desenvolver as suas capacidades, aquele trauma, daquele problema que ela vivenciou, né, de certa forma, afasta-lhe do convívio social. Fica isolada, ficando isolada, sinta-se que está discriminada, porque o que lhe vem na mente? Aquilo que lhe aconteceu. Então, enquanto o professor esteja a transmitir conhecimento para os demais, mas na mente dele começa a surgir aqueles acontecimentos passados. Por quê? Porque ela está deprimida. Fica isolada. Ao ficar isolada, fica reprimida, né, em aprender com facilidade novos conteúdos. Por quê? Porque a mesma já não está diante da sociedade no convívio com os demais. Ela até está na sociedade, mas afastada. Aí quando nós estamos afastados dos demais, daquelas pessoas que pudessem, né, nos transmitir determinados conhecimentos ou experiências vividas, como por exemplo os nossos avós, os nossos tios, que são os mais velhos, que quando precisamos dos seus auxílios, vamos lá. Suponhamos que essas pessoas não tenham essa capacidade de nos transmitirem aquelas experiências vividas por ele, porque nós nos afastamos dele, né, em função dos maus tratos que nós podemos ter diante dessas pessoas. Acabamos nos afugentando dele, ficamos no nosso canto. Ao ficar no nosso canto, ficamos limitados de aprender novos conhecimentos. Então, aí vai haver aquelas consequências em que a pessoa se afasta da sociedade por medo de que seja discriminada. Essas pessoas que normalmente às vezes sofrem determinados abusos, quando são inseridas no nosso meio, muitas vezes em vez de podermos abraçar essas crianças ou essas pessoas que sofrem esse abuso, para podermos dar um apoio necessário, de forma que essas ultrapassem esse momento, acabamos por discriminá-las. Essas crianças acabam por sofrer bullying. Esse bullying que por sua vez elas vão sofrer, é que faz com que muitas das vezes afastem-se dos demais, preferem ficar, né, a só. Os meus colegas já abordaram mais e eu fiquei com a parte da conclusão. Então, vamos lá. Palavra por palavra, para melhor percepção, certo? Podemos? Sim. Tá, let's go. Disfunções, o que é isso? Desordem, perturbação, algo que não está em bom funcionamento. Disfunção, mas disfunções neste caso, mas estamos a falar da mente, não é sobre objeto ou outras coisas, tá? Agora aqui, na zona, a zona é o quê? Local. Local de onde? Onde está inserido o indivíduo. Por exemplo, eu estou aqui na escola, esse é meu local, esse é meu ambiente, então eu estou aqui. Então, tudo que acontecer cá, eu vou ser influenciado, como também não. Então, basicamente, onde a criança está localizada, onde a criança vai se comportar. Porque o ambiente é que torna o indivíduo. O indivíduo também torna um ambiente, que é também transformação. Mais outro, desenvolvimento. O que é isso, desenvolvimento? Crescimento, exploração. Porque ninguém nasce sabendo. Então, o ser humano desenvolve-se. O Vygotsky, na sua abordagem, ou seja, numa das abordagens, né, porque ele tem várias abordagens, e numa delas ele diz que a criança são bastante influenciadas, mas o Pablo Marçal discorda com isso. Isso aqui é normal, porque nem todos casam com a mesma ideia. Por exemplo, eu tenho a minha tese, certo? O meu colega também tem a dele, ele também tem a dele, então há uma discordância. Então isso também acontece com grandes cientistas, aqueles com QI fora da média, eles também têm as suas divergências de ideias. Então também é que acontece aqui, enquanto o Vygotsky disse que simplesmente são as crianças que são influenciadas durante o meio ambiente, o Pablo Marçal discorda com isso. Ele diz que não é simplesmente criança. É aí onde Pablo Marçal entra, discordando com o Vygotsky, dizendo que não é simplesmente crianças que são influenciadas. Não. Também os mais velhos são bastante influenciados. Exemplo esse que acabei de dar. Agora estamos aqui no proximal. Proximal é o quê? Proximal é mesmo que dizer o ambiente onde a gente está, porque pessoa de distante não consegue nos influenciar.
Esquece isso, não. Só a pessoa que está próxima a nós é que consegue nos influenciar. A não ser no telefone, né? Facebook, WhatsApp e tudo mais, a gente vai ver os vídeos e vamos tentar copiar aquilo aí sim. Aí vamos ser influenciados com coisas que estão bastante distantes. Então é basicamente isso. E agora aqui vamos falar um pouquinho sobre moldagem. O Vygotsky, ele diz que simplesmente são crianças que são influenciadas, que sofrem interações, mas como é que elas são influenciadas? Por causa das interações e ambiente, como já disse há pouquinho. Mas o Pablo Marçal, ele diz que a influência vem quando alguém recebe. Como? Vou explicar já. A parte fundamental da comunicação é a recepção, ou seja, receptor. Então, quando alguém chegar aqui e tentar vos influenciar, quem não aceitar essa influência não vai ser influenciado, pode esquecer. Mas se você aceitar, tu vai ser influenciado. Porque você não pode mudar um indivíduo, você só muda a ti mesmo. Ninguém controla a vida do outro, só você consegue controlar a sua vida. Esse é segundo Pablo Marçal. Mas o Vygotsky, ele discorda com isso. Ele diz que independentemente de quem tu és, de quem tu sejas, tu vais ser influenciado. O Vygotsky aborda isso. Então, o grupo chegou à conclusão de que foi importante estudarmos sobre esse autor, apesar de ser um autor que muitos esquecem de estudar sobre ele, e nós trouxemos à tona esse mesmo autor, que é Vygotsky. Foi muito bom, apesar de que ele fala simplesmente de duas perspectivas, conforme os colegas acabaram de fazer menção ao longo do nosso trabalho, e o que nos resta é agradecer pela participação, né? Por estarem aqui conosco. E quem tiver questões, estamos abertos para responder a algumas questões relacionadas ao tema. Para nós é tudo e muito obrigado. Sim. A minha primeira pergunta quer saber: será que a criança ou adolescente só sofre de perturbação mental a causa do abuso sexual? E a outra, quero saber quais são outros meios de que a criança ou adolescente pode ter perturbações mentais. Se uma criança que sofreu o mesmo abuso sexual, qual será a encomendação vossa ou dessa gente saber para a mesma criança saber lidar com o mesmo assunto? Sim, eu só quero saber o que é o processo mentais. Porque a pessoa que sofreu um determinado abuso, né, como por exemplo aqui exemplificamos o abuso sexual, e esse por sua vez de receber um apoio para ultrapassar esse trauma que ela teve, é abusada com insultos pelos seus parentes. Os parentes são quem? Os colegas, os amigos, os irmãos, pessoas próximas que poderiam dar esse apoio. De certa forma, criam aquilo, né, como um abuso. Então essa pessoa sente-se discriminada. A tendência é se afastar dessas pessoas. Ao se afastar dessas pessoas, está a deixar de ter interação com os mesmos. Ao não ter interação com uma outra pessoa e por aquilo que você sofreu, né, estando te criando trauma na tua mente, e você estando isolado dos demais que poderiam dar apoio, a tendência é que você tenha pensamentos negativos. Estes pensamentos negativos podem ser de vingança. E como não tiveres a capacidade ou meios para poder se vingar dessas pessoas, e pelos insultos que você recebe da sociedade, a tendência é que é se suicidar, para que ninguém mais te insulte e você acaba por aquilo. É nessa perspectiva de que a depressão pode nos levar a cometer suicídio. Diria eu que a psicologia é uma disciplina que estuda os processos mentais e psicológicos de uma maneira mais objetiva. E também vou aqui falar da outra questão, né? O que são os processos mentais? Processos mentais são atividades cognitivas e psicológicas
que ocorrem no cérebro humano e eles permitem-nos processar, adquirir e armazenar as informações. E esses processos mentais vêm acompanhados, existem vários tipos, né, de processos mentais. Tem os que vêm acompanhados. Temos a memória, a linguagem, o aprendizado e também temos percepção. Nós, na percepção, a percepção é uma capacidade que nos permite também adquirir conhecimento. E nós adquirimos conhecimento por meio da percepção como? Por meio da audição, tato e também visão. E existe memória que nos permite guardar aquelas informações que nós aprendemos. E a memória, ela pode também ter problemas. E existem algumas características importantes da memória. Uma das características importantes da memória é a característica autobiográfica. Essa característica permite nós nos rever no passado, e viver momentos Isso mesmo que você ouviu. A pessoa só perde a autoestima quando não se conhece. Não importa se é criança, mais velho, idoso, não. Você só perde a tua autoestima quando você não se conhece. Porque quando você se conhece, você olha para o espelho, o que você vê é você. Se você é gordo, mas você gosta daquela tua gordura. E quando você chega na rua, olha, gordo, desgraçado, baixinho, mas você se conhece. Então você não vai perder a tua autoestima. Parece que aquele bullying vai servir para que você cresça mais como uma escada para o sucesso. Por quê? Porque você se conhece. Você é careca. Você próprio está se vendo no espelho que és careca. Agora alguém lá fora te chama de careca, você fica nervoso, você perde aquela concentração. Isso aqui é falta de autoconhecimento. Então a pessoa só perde a autoestima por causa do autoconhecimento. Uma vez que você se conhece, sabes quem és, é deficiente, não importa quem quer que seja, você se conhece. Então não tem como perder a autoestima quando você se conhece.